Façam todos um excepcional dia. 17ª semana aqui do Executador. Semana, mês da comunicação, né? Mês do relacionamento com as pessoas. E hoje vamos para mais uma semana aqui. E hoje vou começar lendo uma palavra. Escolhi aqui um livro, na verdade, abri aleatoriamente dentro desse livro de Eclesiastes. Eclesiastes que significa o pregador, né? É aquele que leva a palavra, aquele que junta as pessoas. Eu até procurei o significado aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eclesiastes, né, significa aquele que reúne a comunidade da aliança. Do original hebraico, eu não vou saber pronunciar isso aqui em hebraico, por isso o título também também pode ser traduzido como pregador, né? O pregador, Eclesiastes. Eu tinha achado em outro lugar aqui também. E aí aqui eu tinha achado aqui também, né? Quando eu estava procurando, eu já sabia já mais ou menos que era isso, né? O pregador, o profeta, alguma coisa assim. E aí aqui fala num lugar na internet mesmo, aqui no Google, né? Que ao longo desse livro o autor apresenta uma série de perguntas em busca do propósito da vida. E olha que louco, né? Então vamos começar disso aqui, ó. Me surgiu aqui de ler Eclesiastes, né, por algumas coisas que vieram acontecendo, falou, leia Eclesiastes, veio na minha mente, assim, eu não lembro exatamente o que tem no livro de Eclesiastes, mas essa semana, numa outra aula, eu acabei abrindo também Eclesiastes, e senti de abrir hoje, eu falei, deixa eu relembrar o que é o significado de Eclesiastes, aqui é o pregador, e aí aqui ele fala disso, né, que ele faz uma série de perguntas em busca do propósito da vida, e é um pouco disso aí que a gente vai falar hoje. Então, a hora que eu abri aqui no livro, ele abriu no capítulo 5, e aí o capítulo 5 ele tem um título que é Deus está no comando, não você. É Deus que está no comando, não você. Então, vou fazer a leitura aqui do capítulo 5 de Eclesiastes para a gente abrir nossa 17ª semana do Executador aqui. Então, bora lá. Então, Deus está no comando, não você. Capítulo 5 de Eclesiastes. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer a Deus. Pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem, sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Trabalhar demais prejudica o sono. Falar demais identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra e logo. Cumpra-a e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Olha aí, cara, Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum que fazer e não cumprir. Bom, vamos lá, depois a gente dá uma... Vamos ler geral, depois a gente fala sobre tudo isso aqui. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa. Desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo que você construiu? Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue e é a mais pura. Tema a Deus. E aqui vamos parar aqui nesse aqui, depois a gente... Aí tem outra parte do capítulo aqui, eu acho que até aqui tá legal para a gente ler. E aí eu vou ler uma nota, né, desse autor aqui do... Autor não, né? Porque esse livro meu aqui é aquele que tem uma linguagem diferente, e ele coloca algumas notas aqui, ó. Quando entramos no domínio da religião cristã, passamos a ter uma existência em que Deus fala conosco, prometendo-nos amar e guiar. Prometendo-nos amar e guiar. Mostrando-nos misericórdia e orientação, dando-nos seu perdão e moldando-nos conforme a imagem de seu Filho. O perigo, quando nos reunimos para adorar esse Deus, é que podemos falar quando deveríamos... O perigo quando nos reunimos para adorar esse Deus é que podemos falar quando deveríamos ouvir. Conversar uns com os outros a respeito dos nossos costumes e reuniões, e ao fazê-lo, abafamos a voz de Deus.
Vou ler de novo aqui, porque eu acho que eu não botei a pontuação da forma correta. O perigo, quando nos reunimos para adorar esse Deus, é que podemos falar quando deveríamos ouvir. Conversar uns com os outros a respeito dos nossos costumes em reuniões e, ao fazê-lo, abafamos a voz de Deus. O perigo é que podemos ficar tão ocupados liderando uma instituição religiosa, que não nos sobra tempo ou energia para o encontro pessoal com Deus. O perigo é tratar todas as questões que envolvem a religião como um negócio que está sob o nosso controle, que planejamos por conta própria e do qual saímos quando quisermos. Dessa forma, advertência: tome cuidado quando entrar na casa de Deus. É excelente, pois tem como objetivo impedir-nos de tropeçar no nosso próprio orgulho. E, cara, que louco, porque eu vim querendo falar exatamente sobre isso aqui, né? Que ele começa já falando disso, né? Tome cuidado quando entrar na casa de Deus, vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue a oferta como os insensatos que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar, nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando. Quanto menos você falar, melhor. Quanto menos você falar, melhor. Bom, qual que é o grande lance, né? A gente falar hoje aqui sobre ouvir justamente a voz de Deus, a orientação dele, né? Você vê aqui já fala, né? Deus está no comando. Quanto que realmente a gente fala assim, ah, não, Deus é que está no comando, mas será que a gente dá o comando mesmo da nossa vida para Deus de verdade? Será que a gente, né, está estudando a Bíblia aqui e realmente a gente está dando essa confiança aí? Olha que negócio louco que é. Aqui é dar o comando da nossa vida nas mãos de Deus. Dar o comando da nossa vida nas mãos de Deus é exercitar uma coisa que se chama fé, confiança. E quando a gente tem confiança, a gente ultrapassa qualquer barreira, mano. Qualquer barreira. O que é esse trabalho que a gente faz aqui do executador? O que a gente está fazendo aqui? A gente está justamente, né, criando repertório, criando força física, criando força mental, né, desenvolvendo uma força espiritual. E quanto mais a gente se desenvolve, quanto melhor a gente vai ficando numa coisa, o que acontece com a gente? A gente vai ficando mais confiante em nós mesmos. Então, a gente fica mais confiante na nossa capacidade. Na nossa capacidade. Mas quem é que nos capacita? Quem é que nos capacita? O que é confiar em Deus? Percebe? Percebe como isso é forte? Porque é muito fácil a gente ler e falar, entrego minha vida a Deus, eu confio e tal. Mas será que a gente confia mesmo? Porque fala assim, eu confio em Deus, mas fica, meu Deus, eu fico preocupado pra caramba que eu tenho a conta que eu tenho que pagar amanhã. Eu fico preocupado pra caramba, eu fico ansioso que as coisas não estão andando do jeito que eu acho que deveria ser. Eu fico preocupado, né, começa a criar um monte de coisa na cabeça. Será que eu estou confiando de verdade em Deus? Aonde que está minha confiança? Está no que eu faço, está nele. E é importante a gente olhar para isso, porque, né, quando a gente está se desenvolvendo aqui, é só né, o lance de se desenvolver aqui não é nem o se desenvolver, na verdade, é a gente aprender a tirar de cima, né, tirar as coisas que estão atrapalhando o nosso fluxo, porque a gente não tem que acrescentar nada ao que a gente é, a gente não tem que acrescentar nada ao nosso conhecimento, não tem que acrescentar nada para evoluir, a gente não tem que evoluir, a gente tem que tirar as barreiras que impedem a gente de avançar. E também é outra coisa que parece clichê pra caramba, né? Ela parece, mas quando você vivencia isso na real, na íntegra, de verdade, cara, isso é transformador. Transformador. Assim, ó, acreditem, isso é transformador. E eu falo porque eu estou vivenciando isso, né? Estou vivenciando isso.
Eu vejo o quanto para mim tem sido importante esse processo de vir aqui e compartilhar com vocês, porque eu vou aumentando o meu nível de confiança, eu vou aumentando o meu nível de poder pessoal, eu vou aumentando vários níveis aqui, né, na hora que eu compartilho com vocês. Porque eu compartilho com vocês, eu aprendo também, né, aprendo a me comunicar, aprendo a falar, aprendo a me conectar, me aprofundo para poder trazer as coisas aqui. Eu treino a minha intuição fortemente, porque quando eu faço uma aula aqui sem ter um roteiro, né, tenho apenas um norte. O meu norte, que todo domingo, qual é o meu norte? Assim, qual é o livro do dia? Qual é o livro, né, que a gente vai trabalhar esse... Ô, louco, hein? Qual é o livro que a gente vai trabalhar essa semana? Então tá dentro desse norte aqui. E em cima disso aqui desenrola toda a aula. Desenrola em cima de toda a experiência, desenrola em cima de coisas que eu vejo que estão funcionando e que eu replico para vocês. E que com certeza, se vocês seguirem aquele passo a passo, aquele jeito ali, vocês não vão ter exatamente o mesmo resultado, porque vocês são pessoas diferentes, têm vivências diferentes, mas vai ser algo muito parecido, que com certeza vai destravar chaves aí em vocês, né, que vai ajudar vocês a, a avançarem, né? E todo o processo, né, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é o de tirar coisas que estão atravancando, né? Não é o de colocar novos conhecimentos, não. É de destravar através do retirar coisas que atrapalham. É um desancorar, né? Eu vejo essa... Deixa eu pegar aqui, peraí. É um desancorar o que a gente está fazendo aqui, né? Desancorar as coisas que atrapalham a gente, né? A gente vive a vida como se a gente estivesse ancorado, cara. Ancorado. Ancorado no mesmo lugar, como se fosse um barco, como se fosse um balão. Um balão, sabe um balão? Aqueles balão que tem um cesto que carrega a gente. Já viram que eles têm uns sacos de areia assim, preso nele para segurar ele no chão, né? E controlar a altura. O que o cara faz para... que o piloto, o balonista lá faz para que o balão saia? Ele pega e solta aqueles sacos ali, né? Aí o balão vai, solta as cordas, aumenta o fogo, né? Aumenta o calor ali do balão e aí ele sobe, sacou? O que acontece com a gente? A gente é um balão que às vezes não tá muito aquecido, às vezes tá com peso pra caramba ali, pendurado, às vezes tá amarrado, às vezes tá amarrado, cara. E às vezes tá amarrado igual aquele elefante que cresceu amarrado. Já viu essa história aí? Elefantinho, quando ele é filhote no circo, ele é amarrado num toco, né? Ele fica amarrado num toco assim no chão, e aí ele tenta sair, não consegue, tenta algumas vezes, não consegue, e aí até que ele desiste de tentar sair, né? Amarra a pata dele ali no toco, e aí quando ele é grande, você pode amarrar ele no pé da cadeira, que ele não vai sair, ele nem vai tentar. E apesar dele, se ele ficar amarrado no toco quando ele é adulto e ter força suficiente para arrancar o toco do chão, você pode amarrar ele no pé da cadeira, que ele não sai. Porque na mente dele, ele foi condicionado a acreditar que aquela é a vida dele, que aquele ali é o jeito que ele vive, que ele não consegue. E muitas vezes, a maioria das pessoas, na verdade, foi criada para acreditar que não consegue, que não tem capacidade, que tem que agradar todo mundo. E, e aí, isso aí são as nossas cordas amarradas, são as nossas cadeiras, é o nosso peso. E a gente carrega muito peso, né? E não sobe por conta disso. A gente fica ancorado. Muitas vezes a gente está caminhando e está arrastando, tendo que carregar um bocado de gente. Carregar um monte de gente que a gente não precisaria carregar. Que a gente não precisaria carregar. Ou a gente está carregando um monte de coisas, né, que traz um peso danado. E aí a gente não confia nem em nós, nem em Deus,
nem nada e não avança. Então, é muito fácil de entrar num processo desse aqui. Por exemplo, ontem eu estava num mastermind, aí um colega comentou lá, um amigo lá comentou, cara, eu não consigo ler e absorver o ensinamento dos livros e tal, e, cara, aquilo ali me frustra e eu não sei, cara, eu preciso de ajuda ali nisso e tal, tal. E o Mastermind é para isso mesmo, né? É para gente trazer as nossas dificuldades e justamente para destravar. Mas ele naquilo ali e tal, e falei, cara, que louco, né? Eu já tive essa sensação. E é o que eu falei para ele é o seguinte, falei, cara, a gente não precisa, primeiro, né, o absorver as coisas dos livros, então, e o ler os livros, né, avançar neles. A gente falei, cara, a gente não precisa ler livros e livros e pilhas de livros. Eu faço isso, tá? Eu leio livros e livros e livros. A gente lê um livro aqui toda semana. Mas a grande questão assim não é ler livros e livros e livros e livros e livros e ficar criando, gerando uma ansiedade de repente não conseguir ler, né? Eu aprendi uma coisa que é a seguinte, cara. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de talvez uma coisa bem feita. Ah, mas então por que a gente lê um tanto de livro, Fábio? A gente lê aqui para adquirir repertório. Entenda isso. Adquirir repertório é importantíssimo. Você não precisa ser o expert em tudo. Então, lembra que eu falei que a gente está num... Essa é uma caminhada que a gente faz por fases, né? Vocês que estão aqui hoje no Executador, vocês estão na primeira fase, no primeiro ano, né? No primeiro processo, que é um processo de despertar, né? É um processo de saída, de quebrar a casca do ovo. De quebrar a casca do ovo. Na verdade, é um acionamento, né? Não é nem despertar, né? Eu peguei aqui porque ia ler aqui, ó. É verdade, um acionamento. Despertar é a segunda fase. No caso, para mim, foi o segundo ano. Talvez para vocês seja até mais rápido. Cada vez que a mente vai saindo do lugar, né, ela vai acelerando todas as outras, né? A gente está no mesmo lugar da mente. Isso aqui é uma coisa mais profunda, eu não vou entrar hoje não, mas, né, quando eu faço um processo de começar a mencionar, começar a sair do lugar, isso ajuda a mente de vocês, ajuda a mente coletiva a fazer isso. Mas vocês estão num processo de acionamento. O que é um acionamento? É aquela máquina que está parada assim, aí a gente vai lá, bota um olhinho aqui, bota um olhinho ali, aciona ela, entende? Começa a ligar. Então, vocês estão ligando os motores, estão aquecendo. Eu já estou numa terceira fase. Eu já passei 2 anos fazendo esse processo, que eu já estou no meu terceiro ano aqui fazendo esse processo aqui. Eu já estou num prosperar. Eu já estou num ano do prosperar. Eu entrei meu ano fazendo isso, né? Eu falei, ano de prosperar. Ano passado foi ano de despertar. Vocês estão num ano de acionamento, de acionar. Vamos começar a acionar aí o que vocês têm de recurso. E aí vamos adquirir repertório, vamos. Mas quando eu falei para ele do livro, eu falei, cara, você não precisa devorar e entender um conteúdo todo do livro. Primeiro que você não vai absorver tudo. Não vai. Você não vai ficar com todo aquele conteúdo ali fresco na mente e lendo livro em cima de livro. Você vai ter repertório. Então, como é que você grava aquilo ali? A técnica que eu faço. O que eu faço? Eu leio um livro, pego ali os ensinamentos dele, transformo numa aula, trago numa live, enfim, eu compartilho com alguém naquele mesmo dia que eu aprendi. Eu leio no intento ali, na intenção de passar aquela informação. Então, primeiro ponto. Então, anotem isso aí, inclusive. Como que você grava? Que nem essa aula aqui. Estou falando coisas aqui, de repente, como eu falei, anota aí. Ainda dei a letra, anota isso aí. Ó. Pega alguma coisa, assista essa aula aqui como se você fosse dar ela para uma outra pessoa. Em 48 horas. Como é que você vai fazer? Como é que você vai assistir a aula? Qual é a atenção que você vai botar nessa aula? Se você pensa assim, fala, puta, ó, eu vou ter que dar essa aula aqui, eu vou ter que passar esse conhecimento para outra pessoa. Se você tivesse que passar esse conhecimento, como é que você faria? Como é que você assistiria a aula? Entende? Então, assista a aula com essa intenção. Você precisa fazer isso, inclusive, tá? Recomendo que você faça isso. Passa as informações para as pessoas. Fala, Fábio, mas a gente fica aqui 1 hora, eu não tenho como absorver tudo. Não precisa. Tem aulas que eu dei já, cara, que eu virei a minha e a de quem assistiu a mente do avesso,
com apenas uma expressão que estava ali no meio de um livro inteiro, de tudo ali, que nem era uma expressão tão importante, que para mim fez muito sentido, que despertou algo dentro de mim que eu falei, eu me identifiquei, eu falei, nossa senhora, cara, eu faço isso, fiz muito isso. E aí eu entendi o negócio com aquilo. Uma expressão de 2 palavras. 3, né, na verdade. 3 palavrinhas, cara. 3 palavrinhas que o cara só comentou ali no livro, que para mim fizeram toda a diferença, que eu peguei aquilo ali, puf, cara, isso aqui eu preciso replicar esse negócio, porque eu preciso entender isso mais a fundo, e para entender, como que eu vou entender? Quando eu tiver que explicar para alguém, cara. Aí eu vou ter uma didática que vai explicar para alguém, eu vou ter o entendimento disso. Percebe? Então, juntando, voltando aqui no que a gente estava falando lá no início, da confiança. Isso tudo, o que vai acontecendo? Ele vai gerando confiança. Vai gerando confiança. Vai gerando confiança da gente adquirir repertório, da gente ter conhecimento, da gente perceber o quanto de que a gente tem de poder. E da onde vem tudo isso? Tudo isso vem de uma fonte que nos criou. Aí você começa a ter confiança em Deus. Confiança mesmo. Pensa assim, ó. Pensa, cara, que tá tudo dando errado, assim, ó. Como se tivesse um meteoro vindo, assim, ó, cara, na direção da Terra. E, cara, fala, estamos perdidos. O negócio tá vindo ali. De repente você confia, cara, fica em paz. Você tá vendo aquela bola de fogo vindo assim na direção. Você fala, meu Deus, não vai, já era, acabou, mano. Daqui a pouco o negócio chega no último segundo, se dissipa. Entrou na atmosfera ali um pouquinho, ele se dissipa e fala, o que aconteceu, cara? Foi um milagre, o que é isso? Isso é confiança. Se você confiar. É esse tipo de confiança. Por mais que a coisa pareça completamente perdida, por mais que a coisa pareça, porque só parece. Só que quando a gente, né, olha para aquilo e parece perdido para a gente, é porque a gente não tem confiança. Porque se você tem confiança que você dá conta, que Deus dá conta, percebe? Tudo se resolve, cara. Nada chega para você, nem para mim, nem para ninguém. Nada que você não dê conta, nada que eu não dê conta. Talvez os seus desafios sejam maiores que os meus, talvez os meus desafios sejam maiores que os seus, mas nada chega para nós sem que a gente dê conta. Deus dá a exata capacidade para cada um de suportar os seus desafios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês estão no processo de aumentar o nível dos desafios de vocês, tá? Aviso. 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 Preparem-se, porque os desafios vão ficar maiores, cada vez maiores. Quanto mais capacidade vocês adquirem, maiores vão ser os desafios. Sacou? Maiores vão ser os desafios. Maiores também serão as recompensas. Maiores também serão os resultados. Maiores. Maior será a sua confiança. Isso aqui é um processo de desenvolver sua confiança. O que a confiança faz na cabeça do ser humaninho? O que a confiança faz? Cara, a confiança é um negócio cabuloso. Ela é assustadora para as outras pessoas. Ela simplesmente é assustadora, cara. As pessoas não entendem como é que pode um negócio desse, cara. Eu vou ligar, inclusive, aqui, ó. Vou ligar aqui a live pra gente compartilhar. Acho que tem mais gente que precisa ouvir isso aqui, cara. Confiança vira a gente do avesso, cara. Vira a gente do avesso, vira as pessoas do avesso. Quando a gente eleva o nosso nível de poder pessoal, a gente vai tendo mais confiança. Essa confiança vai colocando a gente em novos caminhos, com novas pessoas, tendo novas experiências, tendo novos resultados. A gente vai perdendo medo, cara, de fazer as coisas. Por que a gente perde o medo? Primeiro, de onde que vem essa confiança?
Essa confiança vem disso que eu falei, né? De Deus. Como assim, Fábio, de Deus? Aquele que criou todas as coisas. Você começa a entender, porque você começa a observar. Por que a gente faz a leitura da palavra? Justamente para isso, para que vocês entendam qual é a fonte de tudo. Eu não entendi a palavra. Na hora que eu comecei a ler, não só ler, a me aprofundar, a estudar e perceber, né, que a Bíblia começa lá atrás com profecias, né, pessoas recebendo orientações diretas de Deus, profecias, e que essa profecia se cumpriu lá na frente. Passaram milhares de anos, né, milhares de anos entre o primeiro livro e o último da Bíblia. E as profecias foram se cumprindo. Deus trouxe a mensagem para cada um. E hoje ele fala menos com a gente. Talvez a gente ouça menos, porque a gente tem mais barulho mental. Mas ele fala do mesmo jeito. Por isso que esse trabalho nosso aqui é a gente começar a trabalhar a nossa mente, justamente para que a gente comece a fazer menos barulho mental e ouvir um pouco mais a nossa intuição, que está ligada com o nosso espírito, com a nossa consciência. É o nosso mental, é o nosso intelecto, que fica julgando as coisas. Eu já falei, né? Talvez eu não tenha falado aqui, mas já falei em outras aulas, assim, ó, nunca confie no seu intelecto. Nunca confie na sua mente. Confie na sua intuição, confie na sua... fugiu a palavra. No seu instinto. No seu instinto. Seu instinto que está ligado ao seu corpo, né? Ao seu cérebro mesmo, não é só a mente, seu cérebro. O que é o instinto? O instinto é o que faz você respirar. O instinto é o que faz você digerir. O instinto é aquilo que faz todas as funções do seu corpo sem você ter que ficar pensando. Você não vai dormir preocupado. Nossa, será que eu vou respirar? Será que meu coração vai parar de bater? Não. Confia. Você confia 100%. Né? Confia 100%. Você confia 100%. E na sua intuição, você confia 100%? Que é onde eu queria chegar. Você confia 100% na sua intuição? Ou você vem um insight assim, ó, vem aquela ideia e fala, nossa, puta, isso aqui é... Aí, e aí vem uma outra coisa e fala assim, mas... E se? Esse é o seu intelecto, julgando aquele insight que você teve. E muitas vezes você dá mais ouvido para o intelecto do que para a intuição. Por quê? Porque você foi treinado a ficar tendo pensamentos, ao invés de ser o pensador, ao invés de dominar sobre ele. Aí você pega o seu passado, junta o seu passado, aquelas experiências que você teve, que talvez não foram boas, e ele é muito bom em fazer isso. Por que seu cérebro faz isso? Porque ele quer ser seu amigo, ele quer te proteger, né? Sua mente quer ser sua amiga, entre aspas. Ela quer te proteger e ela quer se proteger, porque ela não quer morrer. O que é morrer a mente? Morrer a mente é você sair do passado e sair do futuro, ficar simplesmente presente. Se você ficar presente, simplesmente pegar aquela intuição e botá-la para funcionar, cara, isso aqui vai dar um resultado completamente diferente do que se você ficar julgando. O que é o julgamento? Eu pego uma intuição que veio ali, que é algo que eu não tenho como rastreá-la, não tem uma construção lógica, assim, ó. É uma coisa que eu entendi, e aí a partir disso aqui eu fui fazendo uma construção, até chegar num ponto aqui que eu, construí algo, né? Construí algo aqui, ó. Teve uma origem e eu vim desenvolvendo aquela ideia. Não, a intuição é um negócio que, pum, ele pinta e fala, ó, faça isso. E aí, por que a gente não faz? Porque a gente julga, pega, pô, já aconteceu alguma coisa parecida no passado, e eu tive um resultado assim e tal, e isso não vai ser legal, então, putz, né, cara, eu não tenho agora recurso suficiente aqui, vai dar um ruim lá. Isso aí é a mente falando, tentando te proteger. Não faça isso. Não faça isso porque eu não sei como lidar, e você não precisa saber como lidar. Apenas confie. Da onde que veio essa intuição? Veio de uma inteligência infinita, veio de uma inteligência infinita que te orienta, que coloca essa ideia lá para você. Só que como que você executa ela? Quando você tem confiança. E de onde que vem a confiança? Confiança vem desse desenvolvimento aqui que a gente está fazendo. E olha que louco, você está usando a sua mente. Quando você entrou aqui nesse processo, você usou a sua mente, você usa a sua mente. E a mente não é o vilão, tá? Desde que você a use, não seja usado por ela.
né? Você usou sua mente aqui porque alguma coisa te chamou para cá, mas também teve uma intuição que falou, vai lá e faz esse processo. E para colocar em prática, você tem que usar sua mente. Para pegar o livro, para fazer a leitura, para adquirir os conhecimentos, mas cuidado, cara, é muito sutil isso, é muito sutil, né? É uma coisa simples, mas ela se torna complexa, talvez, nesse entendimento. Falei, usa ou não usa a mente? Quando que você usa a mente? Usa a mente para pegar as experiências do passado, os conhecimentos, utilizar ele de forma estratégica, sem ficar dando ouvidos para a mente, ficar falando, mas cuidado com isso, olha, tenha medo disso, olha aquilo, sem ficar fritando lá no futuro. Ai, meu Deus, mas como é que vai ser? Eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho aquilo que não vai dar certo. Eu estou preocupado com aquilo. Use a mente para usar os conhecimentos que você tem e planejar intencionalmente aquilo que você quer. Pronto, acabou aí. Fora isso, você usa a sua intuição. Quando? No presente. Quando? Com consciência. Consciência é o que está acontecendo agora. Enquanto eu estou falando, por exemplo, quantas coisas vocês não ficaram, quantos momentos vocês ficaram, passado no futuro, passado no futuro, passado no futuro. Pensando em coisas que aconteceu lá atrás, pensando, preocupado com o que pode acontecer lá na frente. Enquanto eu estou falando aqui, quantas vezes sua mente não ficou funcionando e você não ficou presente aqui? Percebe? Bom dia, Carlinhos. Tô dando uma aula aqui, ó, todo domingão de manhã. Tem uma mentoria com a galera aqui, ó. Confiança. Então, como é que você eleva, né? Como é que funciona a sua confiança? Quando você começa, por que eu falo assim? Qual que é o lance desse processo todo que a gente faz aqui, ó? Quando você começa a fazer isso aqui, adquirir esses conhecimentos. Quando você começa, você levanta aqui de manhã, você começa a dominar sobre o seu corpo, você vê e fala, opa, peraí, eu tenho um poder aqui de dominar sobre o que eu posso, o que eu escolho comer, a hora que eu escolho levantar. Na semana passada aqui, eu levantei, eu fiz um stories aqui, antes de começar a aula, eu estava extremamente derrubado aqui, ó. Cara da derrota aqui, ó, puta de um sono, um olho de peixe morto. Até meu pai falou para mim, falou, nossa, estava cansado aquele dia. Eu falei, pai, eu dormi 3 horas só aquela noite, porque eu fiquei até tarde, no sábado. Foi uma escolha. Eu fiquei vendo filme, fui dormir, era 1 e pouco da manhã, acordei às 4h30 aqui para abrir a aula para vocês, ou seja, dormi 3 horas, estava extremamente cansado, mas eu poderia ter continuado, né? E largar vocês na mão aqui, ó. Mas o meu compromisso de estar aqui todo domingo não me deixou, cara. E aí o meu corpo, né, querendo ficar na cama, mas quem domina sobre ele sou eu. Eu já aprendi a dominar sobre isso. Eu já aprendi a dominar sobre isso. E aí eu levantei. Então, eu tenho total confiança, cara, de que eu não vou falhar aqui com vocês. A não sei que aconteça alguma coisa que Deus não queira mesmo, me tira da rota aqui. Cara, fora isso aqui, ó, posso dormir, que já aconteceu, né? A gente tá aqui desde o Natal, passou Ano Novo, passou vários dias aqui desses aí, ó. Eu dormi pouquíssimo, cara. Dormi pouquíssimo, dormi 3 horas, dormi 2 horas, mas estava aqui exatamente na hora combinada. Porque eu já dominei sobre isso. Isso me dá confiança, cara. Então, isso, eu ganhei uma confiança nisso, mas não foi sempre assim. Eu fui desenvolvendo isso. Eu tenho um domínio sobre, putz, cara, eu não, né? Que é o lance da vontade independente, que é um dos 4 dons que a gente tem, do nosso poder de escolha. O que é vontade independente? Independente da vontade que eu tenho, eu faço o que tem que ser feito. Então, eu consigo controlar minha boca para comer o que tem que comer, o que não tem que comer, para beber o que tem que beber, eu consigo dominar minha língua, inclusive, para falar o que tem que falar na hora que tem que falar, eu consigo dominar minhas emoções, cara, eu dou conta, hoje eu dou conta pra caralho, falo pra vocês, dou muito conta, cara, segurar a onda, dou conta, eu já quis falar coisas para as pessoas e falou, mas não, peraí, calma aí, mas aí rapidinho passa, porque eu vejo que é só um reflexo muito rápido da minha mente, que a gente costuma chamar de automático, mas automático é só um reflexo muito rápido que a gente treinou muitas vezes. E por que mudou isso aí? Minha filha falou, pai, mas né, tava conversando com ela isso aí, né? Falando que ela falou, que a mãe da minha amiga, fulana, na verdade a mãe da minha ela falou para mim, falou, nossa, as meninas saem, eu fico que eu nem durmo, que não sei o que, você não fica preocupado? Eu falei, eu durmo que nem um bebê, eu não fico nada preocupado, não fico nada preocupado. Ela, mas eu não consigo, não sei o que, e eu falei para ela, falei,
né, eu conversando com ela, falando. Eu falei, ela veio falar para mim que ela fica. Eu falei, eu não fico, cara. Porque se a gente, primeiro, se a gente fica pensando que alguma coisa vai dar errado, o que vai acontecer? Você está botando energia para que aquilo dê errado, cara. É a má gestão da imaginação. Preocupação é a má gestão da imaginação. É o que eu acabei de falar. A mente ela tem que ser usada intencionalmente. Intencionalmente para tudo. Inclusive, se você não planeja, e olha o que aconteceu nessa mesma conversa com ela. Por que começou muito essa conversa? A gente estava no carro, ela falou assim: ai, pai, troca de música, bota uma música legal. Eu falei, pô, essa música que tá tocando para mim tá legal. Eu falei, mas que música você quer ouvir? Ah, não sei. Bota uma música legal. Eu falei, pô, mas você não sabe que música você quer? Então qualquer música serve, pô. Para mim, essa aqui tá legal. Você não sabe o que você quer, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Entenda o seguinte, ó, nossa vida, a nossa mente, nossa imaginação, ela cria as coisas. Tudo é criado duas vezes. Nada, já falei isso aqui várias vezes, nada é criado do nada, assim, ó. Primeiro ela surge na ideia de alguém, na sua, de alguém que cria as coisas, depois ela passa a existir. Essa caneca aqui, ó. Ela primeiro existiu na ideia de alguém, depois alguém foi lá e fabricou a caneca, desse jeito aqui, ó, escrito aqui, ó, vermelhinha, com as coisas tá escrito. Mas primeiro alguém imaginou ela. Primeiro ela existiu na imaginação de alguém. Ou seja, se você não cria as coisas por intenção, você vai criar sua vida por omissão. Você vai deixar sua mente solta e vai ser criada sua vida por omissão. O que é criar por omissão? Imagina se você ficar fazendo essa criação, ai meu Deus, ai vai dar uma coisa errada, ai preocupando e reclamando. O que você vai criar na tua vida? Se você é intencional, fala o que você quer. Tem um quadro aqui do meu lado. Vou tirar o blur para vocês verem. Tem um quadro aqui do meu lado. Esse quadro tem uma meta escrita nele. Uma meta poderosa. Eu tenho aqui, ó. Inclusive, ali eu estou escrevendo cada semana que eu estou estudando as leis lá do Napoleão Hill, eu coloco lá. Eu já estou na 8ª lei, que foi o desenvolva o autocontrole. Mas a primeira é, tenha um propósito definido. E do lado ali do título ali, do propósito definido, o que eu colei um post-it com o quê? Com o meu propósito definido para esse ano. Para os próximos meses, até o fim do ano. E metade dele já foi concluído. Metade dele já foi concluído. Mas, cara, eu tive que ter uma coragem que eu não teria, que eu não tinha antes para executar. Porque não é só eu escrever ali. Não foi só eu escrever o que eu queria fazer. O que eu escrevi ali, cara, era extremamente desafiador para mim. Só que o que eu percebi quando eu fui executar isso, só que ele era simples, tá? Ó, é muito louco, isso tem que ficar entendido. Era extremamente desafiador, não quer dizer que era difícil. Era muito simples, mas era extremamente desafiador. Por quê? Porque envolvia minhas emoções, envolvia escolhas. Toda escolha tem uma renúncia amarrada. Essa escolha que eu fiz, escolher por um desafio gigantesco que eu absorvi. Só que a escolha já foi feita, eu já tomei atitude, já rolou. E, cara, entenda o seguinte, ó. Quando eu falei para vocês aqui, falei, ó, entendo que vocês vão abraçar, quando vocês estão nesse processo, desafios muito maiores. Se vocês se propuserem realmente a andar nisso aqui, vocês vão estar abraçando desafios muito maiores. E quando eu fiz isso, cara, eu abracei, quando eu fiz essa escolha, quando eu tomei essa atitude, quando eu fiz aquilo que tinha que ser feito, no mesmo momento, eu abracei coisas gigantescas, cara. Para mim, pelo menos, né, nesse momento. Coisas grandes. Que fala, cara, agora eu vou ter que dar conta. Me coloquei realmente num desafio grande. Mas, por que eu fiz isso? Porque eu desenvolvi uma puta de uma autoconfiança. Desenvolvi um puta de um autocontrole. E desenvolvi uma puta de uma confiança em Deus, cara. Mas isso foi um processo. Dia a dia ali. Dia a dia. E quando eu falei que a gente muitas vezes fica ancorado, né, com as coisas, cara. A gente está ancorado na vida. O que mais ancora a gente, que aí tem tudo a ver, aí nós vamos pegar esse gancho, tudo a ver disso que a gente está estudando nesse mês de abril, sobre o relacionamento com pessoas, que mais nos ancora no lugar. Vou deixar vocês aí pensando, eu vou pegar um café lá. Pensa um pouquinho aí, vou pegar mais um café.
Já dei a letra, né? O que mais nos ancora? O que mais nos ancora no lugar aí? Ó? Escreve aí. Ó. Escreve aí. Vou pegar um café, dá 1 minuto. O que mais nos ancora? O que mais nos ancora? Talvez eu vou falar de um jeito errado, mas nós vamos ajustar no caminho. O que mais nos ancora são as próprias pessoas. O próprio ser humaninho. As pessoas aqui nos ancoram. Mas não são as pessoas que nos ancoram. Elas são as âncoras. Quem se ancora é você. Sou eu. As pessoas. Quem nos ancora são as pessoas. Existem várias âncoras, né? Você falou ansiedade. A ansiedade é uma delas. Mas quem nos ancora são as pessoas. Como assim? É com as pessoas que a gente... com pessoas, das pessoas que nos treinam, né, ensinam pra gente uma forma da gente pensar. Ensinam pra gente uma forma da gente pensar. Muitas vezes a gente está preso com a emoção das pessoas. A gente não quer desagradar as pessoas, né? Não quer magoar as pessoas. E muitas vezes a gente não desenvolve o poder pessoal para sair isso, para largar isso de lado. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ficar, que a gente fazendo as coisas para as pessoas, a gente está ajudando. Muitas vezes a gente está atrapalhando, cara, para um filho, para os pais. Às vezes a gente tem que abrir mão, tem que deixar a pessoa, cara, navegar sozinha. O que eu estou falando para vocês aqui? Eu venho aqui, trago um tanto de conhecimento, passo tarefa, passo não sei o quê. Vocês dão conta de fazer? Vocês apanham às vezes para fazer? Passam uns maus bocados aí. Pô, quanto mais eu aprendo, mais desafio eu estou passando. Mas se você dá conta de fazer, os outros também dão conta de fazer. Talvez eles só achem que não dêem conta, porque eles não se propuseram de se desenvolver. As pessoas não têm, cara, uma coisa que chama autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é assim, ó, eu sou responsável, autorresponsável por tudo que acontece na minha vida. Tudo. Tudo. Por todas as pessoas que entram, por todas as pessoas que saem, por todas as experiências que eu vivo, por todos os resultados que eu tenho, por tudo. Por tudo. Ai, mas se essa pessoa ficar, ai, coitado de mim, eu não sei, eu tô ferrado, eu tô doente, eu tô endividado, eu tô não sei o quê, eu não consigo emprego, eu não consigo trabalho, eu não consigo. Eu não consigo, eu. Isso é um reforço, aquilo que você não consegue. Quando você não entende, e aí, né, vamos caminhando para fechar isso aqui, ó. Quando você não entende como as coisas funcionam, por que que a gente faz esse processo? Lembra que eu falei lá no começo que esse processo não é um processo de enfiar mais coisas em vocês? O que que vocês estão fazendo quando vocês leem esses livros, quando vocês adquirem esses repertórios, quando vocês vêm numa aula dessa aqui, quando vocês leem a Bíblia? O que que vocês estão fazendo? Já se ligaram disso? Talvez não tenham percebido, mas o processo todo aqui, ó, é de como é que o ser humano funciona. Cada livro fala sobre o quê? Sobre as pessoas. Não só os desse mês, mas todos. Desde o primeiro. Desde o primeiro livro. Mais esperto que o diabo. Vamos recapitular aqui, né? Vamos dar uma recapitulada. O que a gente já leu? Mais esperto que o diabo. A dieta da mente. A guerra da arte. Sobre resistência. O poder do subconsciente. Está falando de tudo, coisas que acontecem com pessoas. O poder do hábito. Mude seus hábitos, mude sua vida. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Hábitos atômicos. Como fazer amigos e influenciar.
pessoas. Será que existe algum livro que não seja sobre as pessoas, sobre o que as pessoas querem, sobre o que as pessoas fazem, sobre o que as pessoas entendem, sobre pessoas, 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 todos os livros. O que vocês estão fazendo aqui, a não ser aprendendo como é que vocês funcionam? Por isso que eu falei, adquirir esse repertório e entender, opa, é assim que eu funciono. Então, deixa eu pegar e regular as chavinhas aqui, as chavinhas necessárias para eu fazer o movimento que eu preciso fazer aqui, para caminhar naquilo que eu preciso fazer, para usar da melhor maneira possível aqui o que eu estou fazendo. Deixa eu regular, entendeu? Vocês estão aumentando o nível de poder pessoal. Existe poder pessoal e existe poder coletivo, né? Para que você se envolva num meio de pessoas que têm um poder coletivo, você tem que desenvolver seu poder pessoal. Exemplo é assim, ó, imagina que um garoto de 15 anos que está aprendendo a tocar guitarra e ele quer tocar, quer ser um guitarrista do Guns N' Roses. Ó, pô, o que ele vai ter que fazer para ser um guitarrista do Guns N' Roses, cara? Ele tem que desenvolver o nível de poder pessoal dele no tocar a guitarra. Você acha que ele vai dar conta de tocar com os caras já velhaco lá, os caras mais de 50 anos, sei lá, quase 60 anos, os caras tocar ali no palco com eles? Se ele não desenvolver esse nível de poder pessoal deles, ele não vai conectar com esses caras. Ele não vai conseguir andar com esses caras. Até mesmo porque quando esses caras, cada um com seu poder pessoal, cada um ali tem seu superpoder. Um é um puta guitarrista, o outro é um puta de um cantor, o outro é um puta de um baterista. Os caras se juntam ali, aquilo ali vira um negócio monstruoso, cara. Aquilo ali vira um poder coletivo gigantesco, que os caras vão lá e são aquela banda enorme, sensacional, que os caras fazem músicas, pô, que tocam o mundo inteiro. Como que um garoto de 15 anos está aprendendo a tocar guitarra vai entrar no meio desses caras? Agora, se esse garoto se desenvolver muito, ficar muito bom, se ele desenvolver o nível de poder pessoal dele, porra, de repente esse cara vai entrar lá no meio e vai se dar tão bem quanto eles. Ele vai agregar a esse poder coletivo. Entendendo? É assim que a gente cresce. Desenvolvendo o seu nível de poder pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui. Como que você desenvolve o seu nível de poder pessoal? Primeiro, adquirindo repertório, adquirindo conhecimento, entendendo como é que você funciona. Segundo, quando isso começa a acontecer, você tem que treinar, não é só ficar na teoria. E o treino, ele vem meio que natural, porque quando você começa a aumentar o seu nível de poder pessoal, o seu conhecimento, os desafios já começam a vir para você automaticamente. Aí vai de você abraçar. Mas normalmente você abraça, por quê? Porque você começa a aumentar o seu nível de confiança também. Porque você entende como é que as coisas funcionam. O entender como as coisas funcionam já dá uma grande vantagem para você. Uma grande vantagem. Cara, isso assim, ó, para mim é o que eu falei para vocês. Eu coloquei metas, e algumas delas eram simples, mas não eram fáceis. Mas não eram fáceis para um Fábio lá de trás. Para o Fábio de hoje em dia ficou muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu percebi que eu executei isso, cara, assim, ó, com uma maestria, cara, e com uma tranquilidade, assim, ó, que eu não teria em outro momento da minha vida, cara. Não teria. Mas eu percebi que o que aconteceu nesse meu processo de me desconectar de algumas coisas, de abraçar desafios que para mim pareciam intransponíveis no outro momento. Primeiro, hoje eu sei o tamanho do meu poder pessoal que eu desenvolvi. Segundo, hoje eu sei o tamanho da minha confiança em Deus. Hoje eu sigo, eu sei, eu consegui ouvir e seguir a minha intuição. Hoje eu sei que a resistência é uma bússola, né, que me mostra exatamente o caminho onde eu quero ir. Mesmo que seja um caminho que eu falo, nossa, que difícil, eu não sei o que, não quero. Eu tenho autocontrole suficiente para ouvir, para calar a voz da minha mente e falo, cara, se está dizendo no meu coração que é isso que me está me dando paz, é isso que eu vou fazer. Mas tudo vem de desenvolver, vem de entender, vem de adquirir essas ferramentas, esses repertórios e saber como se movimentar. Isso é aumentar o nível de poder pessoal. Isso é se desenvolver mentalmente. Isso é se desenvolver espiritualmente, se desenvolver emocionalmente. Elevar o nível de autoconfiança em mim, em Deus, nas coisas. Percebe? E aí, voltando no que a gente leu lá, comecinho lá de Eclesiastes no livro, Deus está no comando, não você.
Ele colocou todas as coisas. E quando eu falo de desenvolver o nível de poder pessoal, a gente não tem que, não é, a gente tem que se desenvolver aqui, né? A gente tem que evoluir. A gente só tem que tirar as barreiras que nos travam. Aquela cordinha do elefante amarrado na cadeira. As crenças que a gente tinha, que quando você começa a olhar para elas, cara, elas não fazem sentido nenhum, elas não são suas. Elas foram passadas a você, mas elas não são crenças suas. São crenças de outros que tiveram outras experiências que passaram para você, que você pegou ali e absorveu. Mas elas não fazem sentido. Pode ver. Sabe por quê? Porque provavelmente, se você olhar, as pessoas que ensinaram para você aquelas crenças, que é difícil falar, aquele cara que tá ganhando muito dinheiro, ele tá roubando, cara. Aquilo ali, falaram que o cara tá roubando. Pelo amor de Deus, cara. Essas pessoas, pode observar. Certamente elas não têm o resultado que você quer. Certamente elas não têm o resultado que você quer. As pessoas ensinam você, as pessoas que ensinam você essas crenças que te travam no lugar, observa se elas realmente têm resultado. Se elas realmente têm o resultado que você quer, siga o que elas estão falando. Mas é muito provável que não. Pessoa que pensa desse jeito, a pessoa que ganha dinheiro tá roubando. Certamente ela não tem dinheiro. Levantar essa hora aí, cara, fazer esse tanto de exercício, comer desse jeito aí, né? Ficar, pô, restringindo pra caramba. Provavelmente ela não tem uma saúde, provavelmente ela não tem uma mentalidade, provavelmente ela não tem nada daquilo que você tá buscando aqui. Só que você ouviu, às vezes foram seus pais, às vezes foram o professor, foi alguém ali que te instruiu, foram as coisas que você ouviu, foram os lugares que você anda, às vezes é um amigo que você tem, que fica te vendendo aquela ideia, que fica falando mal dos outros. O cara que fica falando mal dos outros, o relacionamento dele é uma porcaria, cara. O cara não tem um relacionamento bom no casamento, não tem um relacionamento bom com as pessoas dão sinais, cara. Às vezes a gente não quer admitir, mas as pessoas dão sinais o tempo todo. O tempo todo. Às vezes um colaborador na empresa, o cara tá fazendo cagada em cima de cagada, falta, não sei o quê, promete que, não, agora eu vou melhorar. E você dá chance. Cara, é só observar os sinais. Não é o que as pessoas falam, é o que elas fazem que mostra quem elas são. Você também dá sinais. Quais os sinais que você está dando aí? Você já parou para observar os seus sinais? Talvez você não parou para observar, então observa o que você está fazendo. Talvez os sinais que você está dando aí está na hora de começar a mudar, de começar a trocar. Percebe? Então, gente, eu falo, aqui é um processo da gente só se conscientizar de como é que as coisas funcionam. A gente não precisa aprender, né, coisas novas aqui para evoluir. Não, a gente só precisa tirar as barreiras que nos impedem de seguir em frente. As âncoras. Às vezes as âncoras são as pessoas, a maioria das vezes são as pessoas que nos ensinam coisas, que andam com a gente, que ficam amarrando a gente ali. E quando você solta dessas âncoras, cara, você tem a liberdade de voar muito mais longe. Mas são pessoas que estão tolhindo as suas ideias. Percebe? Então, bora lá para a nossa semana, para a gente arrancar essas âncoras aí, quebrar essas correntes, soltar essas cordas que amarradas nas cadeirinhas, elevar o nosso nível de poder pessoal, adquirindo os novos conhecimentos, esse repertório para que a gente se liberte da nossa prisão mental, dos nossos conceitos mentais, entendendo que tá cheio de gente aí ó, compartilhando coisas através dos livros, experiências, coisas que fizeram elas se libertar de coisas que elas pensavam, de formas que elas agiam. Uma mentoria é isso, é uma experiência de alguém que saiu de um lugar A, foi para um lugar B, teve um resultado e fala para você, faça isso, que é o que eu falo para vocês, façam isso. E espero que vocês usem desses gatilhos aqui para mudar a vida de vocês. Fechou? Então, bora lá. Essa semana aqui, livro, Eclesiastes. Vamos ler o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é massa demais. Massa demais. Livro da semana, A Chave Mestra do Universo, de Pablo Marçal. Fala também sobre relacionamentos. A Chave Mestra do Universo, Pablo Marçal é o livro. Eclesiastes,
Jejum da semana. Jejum da semana eu não pensei, não. Mas vamos falando aqui, vou fazer a oração aqui, vou pedir para uma orientação para que a gente vai fazer desse jejum de semana. E bora para cima. Bora para cima. Semana aqui nós vamos começar a se libertar das coisas aí, dos condicionamentos, das âncoras, das coisas que nos travam, começar a avançar um pouco mais. É o último livro aqui de relacionamento. Próxima fase aqui. Deixa eu ver o que vai ser. Próxima fase aqui, pô, show, hein? Nós vamos começar a fazer umas mudanças aqui um pouco mais profundas, hein? Nós vamos ressignificar algumas coisas, mas vamos avançar aí, vamos sentir, vamos focar só nessa semana. A gente não precisa pensar na semana que vem, não precisa pensar na semana que passou, se deu conta de ler o livro ou não, se qual que vai ser, como é que vai ser a semana, não. Simplesmente foca no agora, bora para cima, fecha os olhos aí, vamos orar. Vou fechar aqui o o Instagram e bora orar, bora fazer um boot. Fecha os olhos aí, relaxa. Vou até apagar a luz aqui, deixa só a penumbra, a luz do sol tá chegando, tá lindão lá fora. Quero ver já já. Tá da cor desse microfone aqui, o sol lá fora, laranjão assim, ó. Bora lá. Respira fundo. Pai, bondoso Deus e Pai, dando graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, porque a sua misericórdia se renova nessa manhã, a sua graça, o seu amor que é infinito. Mais fundo assim, ó. Pai, nos abençoe, nos dê a coragem, nos dê o discernimento, nos dê orientação, nos dê o caminho que devemos seguir. É aquela bússola, a bússola da resistência que começa a despertar a nossa mente para ficar fazendo julgamentos, falar, não, você não faça isso, para que isso? Vai ser difícil. Que essa bússola fique ativa, que a gente preste atenção. A gente não fique tentando justificar as coisas para não tomar as ações devidas, aquelas que a gente sabe que tem que fazer e que muitas vezes a gente não faz, porque a gente dá mais força para os cis, para os mas, os e cis da nossa mente, do que para a nossa intuição de verdade. A intuição que vem de um lugar, que vem de uma inteligência infinita, que é a sua mente. Que no dia de hoje, Pai, a gente tenha essa consciência e olhe para todas as coisas, olhe para todos os relacionamentos, todas as pessoas, todas as situações que nos ancoram no lugar onde a gente está, todos os medos. Qual é o medo que a gente tem? Que eu preciso desenvolver para que eu tenha mais autoconfiança, para que eu não tenha medo de avançar nesse caminho, nessa direção. Pai, me mostra o caminho, mostra para todos nós que esse dia de hoje seja um dia de despertar, seja um dia de prosperar, seja um dia de avançar. E agora vamos visualizar tudo isso que a gente está falando. Visualizar como se fosse um fogo, uma chama interna, que ela já reacendeu, ela acionou, essa nossa primeira fase aqui, ela já acionou, mas é uma chama que ainda está fraquinha. E agora você vai lá e faz assim, ó. Sopra assim, ó.
aquela brasa. E aquele fogo sobe. E aquela chama começa a aumentar. Aquela chama te dá vontade de avançar um pouco mais. E você sente que você tem mais energia, você tem mais confiança, você tem mais conhecimento, você tem mais repertório, você tem mais força que vem do céu. Você confia mais em você porque você confia mais em Deus. E agora você começa a avançar grandemente na direção daquilo que você deseja. Você começa a ver os resultados que você teve até aqui, te dando mais força para seguir em frente. E cada vez mais, nós vamos avançando com força, com vigor, confiança. E se visualiza. Se visualiza, vamos usar a nossa imaginação que a gente falou tanto aqui. Se visualiza lá no dia 31 de dezembro. Olha lá como é que você chegou. Olha a sua força, como é que está a sua força interna, sua força interior, sua força mental, sua força emocional, sua força de autocontrole. Sua autorresponsabilidade. O quanto você é responsável por tudo que acontece na sua vida, pelas pessoas que entram, pelas suas reações com o que as pessoas te falam, pelas reações internas, pelos resultados que você tem. E olha que resultados você tem com todo esse processo que você andou aqui. Respira fundo aí. Você vê todas as suas metas sendo atingidas, porque você escreveu suas metas lá no começo. Você reescreve suas metas todos os dias, você olha para elas. Você escreve metas novas e elas estão chegando cada vez mais rápido, cada vez mais poderosamente. Isso te dá mais confiança para seguir em frente, para fazer mais, para colocar novas metas, para colocar novos objetivos, novos e maiores, porque você tem níveis de poder pessoal maiores agora. Muito maiores do que aqueles que você tinha lá no dia 1º de janeiro, agora no dia 31 de dezembro. Eles são completamente diferentes, são níveis completamente diferentes. Cada um chega no seu nível. Não se compare com o do outro. Se você aumentou 100%, parabéns. Se você aumentou 1%, parabéns mais ainda. Parabéns. Esse é o nível que você deu conta. Continua, mais 1%. Já são 2. Daqui a pouco mais, continua. Continua. Daqui a pouco de 2 você vai para 4. De 4 você vai para 8. De 8 para 16, para 32, para 64. E assim você vai aumentando o seu nível de poder pessoal. Seu nível de confiança. Aumentar a sua confiança está conectado a aumentar a sua confiança em Deus. E agora se veja aí, extremamente confiante. Respira fundo. Pega essa energia. Vamos para o nosso dia. Esfrega as mãos. Acorda teu cérebro aí, ó. Assim, ó, já é. Já é. Bora lá. Já tô pronto aqui pro treino, ó. Camisetinha de treino. Bora correr. Tem muita atividade para fazer nesse dia de hoje, esse domingão maravilhoso. Fique em paz, fique com Deus. Orem por Ele. Eu falei de fazer nosso jejum, né? Vamos fazer aqui um jejum aqui de autocontrole, né? De autocontrole. Então, tira algum alimento aí, né? Tira algum alimento essa semana aí. Aquele alimento que, né, que você é viciado aí, que você vê que aquilo ali está te atrapalhando, às vezes é o açúcar, né? Vamos fazer uma coisa, né? Colocar algum desses aí para tirar hard. Eu estou precisando dar uma regulada aqui também. Então, escolhe aí, né? Às vezes é o açúcar, às vezes é o café, né? Tira ele dessa semana aí, que está te atrapalhando, que você sente aí que está tirando seu controle aí, seu nível de autocontrole,
seu nível de poder pessoal. E bora para cima. Fechou? Então, livro já falei. E agora é só a gente botar em prática. Fechou? Tamo junto. Excelente semana para vocês. Beijo no coração. Pratiquem. Dúvidas, entre em contato. Estou completamente à disposição. Fechou? Bora lá. Tamo junto. Valeu.